Olá, meus queridos. Hoje vamos de aula de filosofia, certo? E hoje vamos com um assunto novo: conceitos de identidade, alteridade e diversidade cultural. Então, introduzindo o tema. Os conceitos de identidade, alteridade e diversidade são conceitos utilizados no campo da sociologia, da antropologia, como também da filosofia, certo? Os três conceitos, eles subdividem-se em algumas categorias como cultura, e o uso dos conceitos de alteridade e identidade são mais utilizados na área de antropologia e filosofia, mas servem também como apoio para a sociologia, quando trabalha grupos sociais, certo? Identidade é o conceito que atravessa as áreas da sociologia, antropologia e filosofia, como eu falei, e está ligado às características do grupo social ao qual o indivíduo está inserido. Alguns fatores, tal como a cultura, a história, o local e o idioma, são importantes para que um grupo compartilhe elementos identificados, certo? A identidade cultural é uma das divisões que o conceito de identidade, subdivisões do conceito de identidade, e é definida a partir da cultura que o indivíduo entende como sendo sua, bem como as manifestações culturais que compartilha ao longo da vida com os indivíduos, né? Então, no mundo, são várias as identidades culturais existentes. A elas variam de acordo com a história local, as construções sociais estabelecidas e as práticas religiosas. A identidade social e a identidade cultural são desenvolvidas e construídas ao longo do tempo e também fazem parte da construção de identidade nacional que acompanha em geral os cidadãos de um mesmo país, certo? Alteridade. A alteridade expressa e determina a qualidade, estado ou característica do outro, ou seja, aquilo que é diferente daquilo que vivemos, certo? Em relação entre eu e o outro é definida então pelo conceito de alteridade. No conceito antropológico e filosófico, o eu só pode ser entendido a partir da interação com o outro, certo? A noção do outro, assim como os hábitos e as dinâmicas sociais adotados pelo grupo social, colaboram com o entendimento e a assimilação dos mesmos conceitos no eu. Por isso, o processo de diferenciação estabelece entre o eu e o outro é importante para a definição do entendimento do que eu sou, do que o outro é e, portanto, do que não sou. Com isso, a partir do entendimento dessas noções, é que se firmam as diferenças entre eu e o outro, certo? É importante ressaltar que o conceito de alteridade não tem intenção de destruir ou diminuir a cultura do outro, apenas observá-la para estabelecer diferenças entre a nossa cultura e a construção social em relação aos mesmos elementos da cultura do outro, certo? Vamos falar sobre diversidade. A diversidade cultural é definida como os diversos e diferentes aspectos da cultura, como a linguagem, a religião, a culinária, as tradições, os costumes e as maneiras de organizações políticas, familiar, institucional e outros elementos que possam explicar as características próprias de um determinado grupo social. A diversidade cultural, ela ajuda a entender as diversas manifestações culturais e existem ao redor do mundo. Então, a diversidade cultural marca, portanto, a pluralidade, a diferença, a especialidade das diferentes manifestações culturais ao redor do mundo, certo? Então, tá aí para vocês os três conceitos de alteridade e diversidade cultural.
e identidade, né? Alteridade e diversidade, quando a gente fala em diversidade cultural. Beleza, queridos? Até a próxima aula.